Bem, eu queria, então, mais uma vez agradecer a toda a equipe do Instituto ProEmoce e do próprio Emoce, em especial a doutora Luciana, pelo convite, pela oportunidade de participar desse evento maravilhoso, mais de 2.500 pessoas online, e também agradecer por todo o trabalho que a equipe está tendo, do Emoce e do IPH, para criar uma nova associação e para nos permitir, aos diretores do Hemocentro, nos reunirmos e discutirmos assuntos que nos interessam muito de perto, nos interessam profissionalmente. E eu vou conversar um pouco hoje com vocês sobre como reduzir o risco transfusional da dengue, porque esse risco existe. Essa é uma afirmativa que está no título da aula, então ele deve existir, né? E eu vou mostrar que, de fato, ele existe. Vou exibir alguns dados que, de fato, atestam que esse risco existe. Antes de falar especificamente da dengue, queria dizer que a dengue não é um dos vírus classicamente transmissíveis ou testados, né, na nossa rotina de sorologia ou de NAD. Então, não faz parte daqueles vírus tradicionalmente testados em hemoterapia ou que tradicionalmente causam doença em hemoterapia, né? Então, assim, sempre fica a dúvida, será que ele causa a mesma doença? Então, um vírus, um patógeno, não precisa ser um vírus, pode ser um protozoário ou uma bactéria, para um patógeno ter impacto em hemoterapia, algumas condições precisam ser preenchidas. Obviamente, esse patógeno precisa estar presente no sangue durante a circulação, durante a infecção, né? Presente na circulação durante a infecção. Pode parecer óbvio, mas, por exemplo, o vírus influenza, o vírus SARS-CoV-2, eles têm uma viremia muito, muito curta. São vírus respiratórios, que, infelizmente, se transmitem muito pouco ou nada pela via transfusional. É claro que tem a ver com a duração da viremia, viremias muito curtas, eu acabei de citar a influenza e SARS-CoV-2, da Covid-19, esses vírus circulam muito transitoriamente por um período muito curto no nosso sangue, então dificilmente são transmissíveis pelo sangue. Quanto maior a viremia, é claro, maior a chance daquele patógeno ser transmissível. É preciso ver se a transfusão é uma via eficaz de transmissão. Às vezes o vírus está presente no sangue, mas por alguma razão, existem algumas razões, mas vamos discuti-las aqui agora, ele não é transmissível por transfusão. Um outro dado muito importante é qual é a frequência das infecções em pessoas assintomáticas. Porque se todo mundo que tiver doença tiver sintoma, as pessoas não vão doar, né? Talvez nem saiam de casa para doar, e se saírem de casa, chegarem no hemocentro, elas não vão ser aceitas como doador, porque estão com sintomas de doença aguda, né? Agora, se o vírus tem uma alta proporção de pessoas infectadas e que são assintomáticas, é claro que a chance de esse vírus ser transmitido pelo sangue, de elas transmitirem esse vírus, é muito maior, porque elas vão ser aceitas como doadoras. Tem, por exemplo, se estima que entre 40% e 50% das pessoas são assintomáticas. Ou seja, elas vão a um serviço de hemoterapia, elas vão doar porque elas não têm sintomas, e se a gente concordar no final que o vírus pode ser transmissível por transfusão, esse vírus pode ser transmissível por esse sangue doado. E, claro, as consequências da infecção. Tem infecções que não têm importância nenhuma, que são ultra rápidas, leves. É claro que o ideal é não transmitir nenhuma infecção, mas quanto mais grave, quanto pior forem as consequências de uma infecção, mais impacto esse patógeno terá em hemoterapia. E ainda há outras condições, né? Existem testes de triagem para doadores de sangue? Tem determinados patógenos que não têm teste de triagem. A pergunta é, dengue tem ou não tem teste de triagem, já que a nossa conversa hoje aqui é sobre dengue? A resposta é tem e não tem, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Há perguntas que a gente pode fazer na triagem e excluir o doador? Há perguntas, sim, que a gente pode fazer, exclui alguns, mas não exclui todos, né? A gente faz algumas perguntas relacionadas à dengue, se teve febre, dor de cabeça, etc. Porém, metade dos casos, aproximadamente, não tem sintoma. Então, pergunta sim, a gente vai fazê-las. Porém, pessoas vão responder não, 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 não tenho, não tive, e elas podem estar contaminadas. E, claro, a última coisa é que medidas mitigadoras do risco a gente pode implantar e, se implantarmos, qual é o impacto sobre a disponibilidade de doadores? Vamos dizer que a vacina da dengue seja tornada obrigatória e que esteja um período aí de um mês para a gente fazer a vacina da dengue, que é uma estratégia que vai mitigar o risco, claro, né? Quem se vacinar está, em tese, protegido da infecção. Porém, o prazo de inaptidão
pós-vacina da dengue, que ainda não está disponível, aqui estou falando num caso hipotético, mas certamente vamos ter vacina disponível nos próximos anos. A eficácia dessa vacina aí é outra coisa, mas vamos ter vacinas, já temos, mas ainda não o suficiente para nem para as faixas mais elegíveis, né, as faixas etárias mais elegíveis. Porém, são 4 meses, desculpa, 4 semanas. Tomou vacina, 4 semanas sem doar. Então, isso tem se a vacinação for concentrada num período curto, isso vai ter um impacto enorme na disponibilidade de doadores. Então, tudo isso precisa ser levado em conta para considerar que um patógeno tem ou não tem impacto em hemoterapia. Então, especificamente falando do vírus da dengue, podem confiar em mim, sim, ele tem impacto em hemoterapia. Ele pode ser transmissível por transfusão e ele tem impacto em hemoterapia. Não podem confiar, não. Podem olhar os dados que eu vou mostrar. Não são dados nossos, tem alguns nossos, mas não são nossos, de muita gente. Mas também podemos discordar, não tem nenhum problema. Falando só um pouquinho do vírus da dengue, coisa que todo mundo já sabe, mas só para relembrar, não custa nada. O vírus da dengue é um flavivírus, é um RNA vírus, tem 4 sorotipos, dengue 1, 2, 3 e 4. Ele dá imunidade duradoura, porém, isso é uma boa notícia, porém a má notícia não há imunidade cruzada. Quem teve dengue 1, por exemplo, pode se infectar com dengue 2, com dengue 3, com dengue 4, e a gente tem pessoas, sim, a gente conhece pessoas, já testamos pessoas que têm já tiveram os 4 vírus. E pior, né, existe uma forte probabilidade que pessoas, por exemplo, já tiveram dengue 1, ao terem dengue 2, vão ter uma doença mais grave, uma forma mais grave da doença, ou vice-versa. Então, não só não há imunidade duradoura, há imunidade duradoura, mas não há imunidade cruzada, como essa imunidade pré-existente contra um sorotipo pode fazer com que a infecção por um outro sorotipo seja mais grave. Os vetores da dengue, todos sabemos, e todos combatemos, e todos os temos como inimigos, são 2, basicamente, 2 mosquitos da família, do gênero Aedes aegypti e Aedes albopictus, chamado tigre asiático. Né? O Aedes aegypti é o nosso velho conhecido aqui do Brasil, é o vetor mais eficiente, a alimentação preferida dele é sangue humano, mais que sangue de outros mamíferos. Ele é voraz, ele pode picar várias pessoas num curto período de tempo, ele ataca durante o dia, a gente sabe disso, é um mosquito diurno, e é das regiões tropicais e subtropicais, porque ele não se adapta muito bem ao frio. Né? Também se adaptava à água suja, só à água limpa. Tudo mudou. Né? Hoje ele se adapta à água suja, à água limpa, já tolera um pouquinho mais o frio, mas, de fato, regiões temperadas, ele é de difícil adaptação. Ele gosta mesmo do calor, regiões tropicais, subtropicais. Já o albopictus, já o tigre asiático, está presente em quase todo mundo, né? Porque se adapta bem às zonas temperadas. Então, tem microepidemias nos Estados Unidos, nas regiões mais quentes, Flórida e Texas, na França, na parte do sul da França, na Itália, também no sul da Itália, no Havaí, na Espanha, porque o Aedes albopictus, tigre asiático, se adapta melhor, tolera melhor o frio, se adapta melhor em zonas temperadas. Então, esses são os 2 vetores, esses 2 mosquitos do gênero Aedes, são os 2 vetores principais da dengue, são inimigos difíceis de ser vencidos. Né? E o pior é que o Brasil já havia vencido o Aedes aegypti. Né? No início do século XX, o Oswaldo Cruz conseguiu erradicar esse mosquito do Brasil. Pelo menos das cidades, né? Das grandes cidades. Mas ele voltou nos anos 70 e se negligenciou o combate a esse mosquito. E hoje, os especialistas, entomologistas, são unânimes em dizer que o combate é cada vez mais difícil pelas condições de mudança climática, de calor, de tudo que a gente conhece das grandes cidades brasileiras. Então, e ninguém sabe nem muito bem qual a melhor estratégia. Há quem diga que é fumaça vindo do alto, fumaça saindo de baixo, né? Fumaça, né, inseticida. A gente não sabe muito bem. O fato é que ele está vencendo a batalha, ele sempre volta e as epidemias sempre voltam a acontecer. Esse artigo é um artigo muito interessante, escrito por alguns brasileiros, em que eles perguntam isso, olha, por que tantos arbovírus, por que tantos vírus emergentes e reemergentes, e por que agora? E, claro, as respostas são mais ou menos óbvias. A urbanização caótica, cada vez mais caótica, eu mencionei aqui as grandes cidades, a gente sabe como é que se dá a urbanização nas cidades brasileiras, nas cidades da América Latina como um todo, nas cidades da África, no mundo inteiro. Né? O aumento das viagens, viajar hoje virou uma coisa muito fácil, bem, muito fácil, mas assim, cada vez mais cara, né? Ir para Fortaleza está mais ou menos custando quase igual a ir para, sei lá, para o Caribe. É que Fortaleza também é melhor que o Caribe, vamos combinar, né? Mas
As pessoas viajam muito mais hoje. E, claro, o último ponto, o mais importante, as mudanças climáticas, o aquecimento global. Eu sei que tem gente que diz que isso não acontece, né? Mas, enfim, as evidências são claríssimas de que isso acontece muito. E isso é que tem feito esses mosquitos proliferarem e, consequentemente, os arbovírus proliferarem. Né? Existe um site muito interessante chamado Climate, né? Climate se escreve, em que eles acompanham os arbovírus, a epidemiologia dos vírus, tanto do ponto de vista epidemiológico, clássico, como do ponto de vista genômico, e o deslocamento, de onde vêm os vírus, eles vão seguindo os vírus no mundo. Né? Tivemos agora recente uma epidemia de dengue na Etiópia. E também teve epidemia de dengue na Itália, né? Qual a conclusão óbvia? Não, a epidemia saiu da Etiópia para a Itália, não foi o contrário. Eles fizeram análise filogenética, conseguiram traçar o percurso do vírus, e, na verdade, o vírus veio da Itália, do sul da Itália para a Etiópia. Então, assim, ninguém está mais a salvo. E as mudanças climáticas, infelizmente, eu não vou dizer que vieram para ficar, porque eu acho que está na nossa mão, no nosso alcance, modificar isso, porque senão, né, vamos todos ter dificuldade, nossos filhos, nossos netos terão dificuldades no futuro. Para quem gosta disso, tem um livro muito interessante chamado Geopolítica do Mosquito, escrito por um acadêmico francês chamado Henrique Orsenat. Tem a versão em inglês, mas não tem ainda a versão em português, mas é muito interessante realmente. Bem, eu falei que uma das coisas que podem ser importantes para a redução do impacto de um determinado patógeno, e aqui estamos falando da dengue em hemoterapia, é a existência de testes laboratoriais capazes de detectar o vírus. E falei também que eu detectar o vírus ou patógeno, que pode não ser um vírus. Falei também que para a dengue a resposta é existe ou não existe. Na verdade, sim, existem testes para a detecção de dengue. Só que eles ainda não são aplicados em doadores de sangue. Para aplicar em doador de sangue, precisa automação, precisa a capacidade de testar rapidamente uma grande quantidade de amostras, os resultados precisam ter sensibilidade alta, especificidade alta. Então, nem sempre se consegue com testes para vírus. Mas hoje está cada vez mais fácil, né, de desenvolver testes de biologia molecular, de PCR, para a detecção de vírus. Mas esses aqui são os testes clássicos para a detecção de dengue. IgG, que detecta que a pessoa já teve infecção. Você consegue dizer contra qual anticorpo, qual é o anticorpo direcionado contra qual sorotipo, se a gente não dá para dizer com o teste IgG, dá para dizer que já teve infecção por dentro. Né? E, é claro, na infecção aguda tem um momento que a pessoa ainda pode ter o vírus e já aparece IgG, mas isso é mais raro. O anticorpo que aparece, geralmente, no quarto, quinto dia de viremia, é o IgM. Então, o IgM pode aparecer ainda na fase aguda. Então, tem quem proponha testar os doadores com IgM. É um teste falho, ele não pega nem 10% dos casos de doadores virêmicos. Se talvez fosse uma mega epidemia, talvez se o risco fosse grande demais de termos dengue grave pós-transfusional, se só tivéssemos de IgM, poderíamos até usar, mas não é um teste recomendado. Né? O NS1, que é um antígeno, teste rápido. O teste rápido não é recomendado em hemoterapia e também é um teste que não detecta todos os casos. Também é muito, muito inferior, tem uma sensibilidade muito menor do que o PCR, claro, né? E o teste que realmente, se é para implantar algum teste para dengue ou para outros arbovírus, vocês sabem, são vírus transmitidos por artrópodes, por insetos, o teste é o PCR. RT-PCR, o TMA, enfim, várias variedades de PCR. Esse é o teste capaz de nos ajudar em hemoterapia. O problema é que ainda não existe, no Brasil, um teste registrado para dengue em hemoterapia, em doadores de sangue. Já existe fora do Brasil, já existe teste da Grifols para isso, mas a gente sabe também que Biomanguinho está muito, muito próximo de lançar o seu teste para dengue para doador de sangue, e a gente volta a falar nisso daqui a pouquinho. Então, a outra pergunta, que na verdade está no título dessa aula, o risco existe, né? A dengue é de fato transmissível por transfusão? Sim ou não? Se o risco existe, é porque sim, ele é transmissível por transfusão. Mas como é que isso foi provado? Foi provado com relatos esporádicos de vários casos, mas, sobretudo, foi provado com esse estudo prospectivo, foi feito pelo grupo REDS, né, que é um grupo de pesquisa multicêntrico e multinacional, nesse caso, pesquisadores americanos e brasileiros. Foi um estudo multicêntrico feito na epidemia de 2012, em 2 hemocentros brasileiros, Hemorrio e Hemop, né? Os doadores foram testados com NAT, chamado TMA, que é o teste da Grifols. Naquela época era um teste ainda não licenciado comercialmente, era um teste apenas para pesquisa. E esses hemocentros acompanharam em diversos hospitais da cidade do Recife e da cidade do Rio de Janeiro pacientes que eram transfundidos e que recebiam os componentes do Hemorrio e do Hemop. Né?
esses pacientes, desses pré-selecionados, fazíamos um NAT pré e um NAT pós-transfusão. Até a amostra pré e pós-transfusional. Caso houvesse suspeita de transmissão de dengue por transfusão, a gente tinha amostra pré e amostra pós para comparar. Né? E também fizemos em 1.000 doadores do Rio sorologia, GG e IgM antidengue. Esse teste foi feito de fevereiro a junho de 2012, foi o período que durou a mega epidemia, foi a última grande epidemia, felizmente, que tivemos no Rio. E já lhes digo por que foi a última. Esse ano tivemos uma epidemia, mas não dá para dizer que tenha sido uma mega epidemia. Bem, esse estudo mostrou o seguinte: primeiro, foram testados 16.241 doadores, dos quais 87, aqui estão falando do Rio de Janeiro, 87 eram positivos para o RNA da dengue, ou seja, eram doadores virêmicos e assintomáticos. A prevalência de RA-anemia, de 0,50%, é a palavra horrível, né? Uma prevalência de viremia pela dengue de 0,51% aqui no Rio de Janeiro. O sorotipo, 100% dos casos era dengue 4. Então, 2012 foi a epidemia de dengue 4. Já tínhamos tido de dengue 1, de dengue 2, de dengue 3. Em 2012 foi a vez da epidemia de dengue 4. E tivemos 11 doadores que eram RNA positivo e IgM positivo. Então, vejam que apenas 11 de 87 casos a gente conseguiria detectar se fizéssemos só IgM. Então, não é um bom teste, né? Se é para fazer um teste para dengue, vamos fazer um teste que seja sensível, e esse teste é o PCR. O resultado, então, global, somando Rio e Recife, tivemos no Rio 0,51% e em Recife 0,71%. Então, a prevalência de doadores virêmicos para dengue, 0,51% no Rio, 0,71% em Recife. Nas duas cidades, 100% dos vírus detectados eram dengue 4. E em relação àqueles 1.000 doadores testados por técnicas sorológicas, IgG e IgM, no Rio de Janeiro, aqui foi só no Rio, no início da epidemia, a gente encontrou uma prevalência de 88,7% de IgG, ou seja, 88,7% dos doadores que vinham a morrer já tinham tido dengue, já estavam imunizados, nesse caso, contra o sorotipo 4, né? E no fim da epidemia, 90,9%, ou seja, 91% dos doadores do Rio de Janeiro já tinham IgG. IgM, 14% no início da epidemia, 2,8%, 44% no final, 8,8%, mas isso no Rio de Janeiro, o resultado somado do Rio e Recife é um pouquinho diferente, né? Esse é um dos cartazes que vocês todos conhecem, dengue proibido de retornar. Só falta combinar isso com o mosquito, porque esse aí retorna sempre, né? Bem, e esse estudo, então, mostrou que sim, havia transmissão transfusional. 6 casos de dengue positivos foram encontrados em receptores de transfusão. O que é casos positivos confirmados nesse caso? Eles tinham PCR para dengue pré-transfusão negativo. O sangue que ele recebeu, o componente que ele recebeu, veio de doadores que eram positivos para dengue, e a amostra pós-transfusional era positiva para dengue. Então, são 6 casos comprovados. Amostra pré-negativa, amostra pós-transfusão positiva e doador positivo. 3 casos foram no Rio, 3 casos em Recife. E, muito interessante isso, nenhum dos 6 pacientes teve sintoma de dengue. Nenhum dos 6. E haviam sido transfundidas 16 bolsas de doadores NAT positivo. Ou seja, a eficácia da transfusão, nesse estudo prospectivo, foi de 37,5%. Ou seja, mais ou menos, um pouquinho mais de 1 para 3, né? De cada 3 pessoas contaminadas, cada 3 doadores contaminados, um receptor vai adquirir a dengue, vai se contaminar com o vírus da dengue e vai ter infecção. Então, assim, esse estudo mostrou cabalmente, e a esse estudo se associam outros estudos, relatos esporádicos de casos, que a dengue é transmissível pela transfusão. Mas a pergunta seguinte é: a dengue transfusional pode causar sintomas? E se causar, eles podem ser graves, ou seja, podemos ter dengue grave transfusional? Nesse quadro, a gente tem uma síntese de todos os estudos publicados de casos comprovados de dengue transmitida por transfusão. Tem um estudo do Zé Eduardo Levi de São Paulo, publicado em 2014, que uma doação única foi transfundida em 2 pacientes. O paciente número 1, eram 2 pacientes oncohematológicos. O paciente número 1 não teve sintoma, e o paciente número 2 teve dengue, que a gente pode dizer que foi relativamente grave. Teve febre muito alta, 39,5, e hipotensão. E esses casos novos são casos comprovados, tá? Amostra pré
transfusional negativa, pós-transfusional positiva, doador positivo. Essa investigação foi feita, nesse caso, porque o doador ligou para o Hemocentro e avisou que estava com sintomas de dengue depois de ter doado. E aí desencadeou toda a investigação, do grupo do Levi, da Esther Sabino, do Alfredo. Um outro estudo publicado por Mike Bush no Brasil foi esse estudo do hemorroído do hemófilo. Mike Bush é o primeiro nome, mas tem muitos pesquisadores brasileiros nesse artigo. Todos foram assintomáticos. Esse artigo foi publicado apenas em 2016, mas o estudo foi feito em 2012. Quer dizer, as amostras foram colhidas no ano de 2012. Tem um caso em Hong Kong, que foi o primeiro caso, em 2002. Foi um relato esporádico de febre, e que se comprovou que a amostra pré era negativa e a amostra pós era positiva para dengue. Mas o sintoma foi leve, uma febre leve que passou espontaneamente num curto período de tempo. Um estudo publicado por Matos e Susan Straman em Porto Rico, eles encontraram 2 pacientes contaminados por transfusão, mesmo esquema, né? Amostra pré-negativa, pós-positiva. O paciente 1, teve febre e dengue hemorrágica grave. Então, assim, aquela pergunta, pode ser grave a doença? Sim, pode ser grave a doença. Tem sintomas? Tem sintomas. Pode ser sintoma alérgico, como no mundo real, na dengue transmitida por mosquito, mas pode ter formas graves, e aqui temos um caso de forma grave. Febre, dengue hemorrágica grave, trombocitemia, o paciente na beira da morte acabou sobrevivendo, né? E o paciente 2 teve febre e no dia seguinte teve hipotermia, que também denota uma doença um pouco mais grave. Isso nesses 2 casos de Porto Rico. Tem um caso em Porto Rico, também da Susan Stroman, em 2011, apenas febre. Tem um caso muito interessante em Ribeirão Preto, Flávia Santos, em que ela comprovou a transmissão de dengue transfusional no paciente falcêmico. E esse paciente teve febre e crise vasoclusiva desencadeada pela infecção por dengue, ou seja, até bem um caso grave de dengue. A crise vasoclusiva foi uma crise vasoclusiva grave, um paciente falcêmico que teve febre e teve dengue pós-transfusional. E, por fim, um artigo publicado por Tambiá, no New England, em que o mesmo doador contaminado pela dengue contaminou 3 pessoas. Né? Foram produzidos 3 componentes a partir da doação única desse doador, e o concentrado de hemácia foi transferido no paciente, chamado de paciente 1, que teve febre. O plasma fresco no paciente 2, que também teve febre, e o paciente 3, que recebeu plaqueta, foi assintomático. Isso foi em 2008. Ou seja, esses são os casos todos publicados, e vejam que foram 5, 9, 18 casos publicados, comprovados de dengue transfusional, e desses, gente, pode dizer que teve um caso muito grave. Então, dá bem mais de 2%, né? Bem mais que 2% dos casos de forma grave. 2%, estou falando 2% por quê? Porque essa é mais ou menos a proporção de casos de dengue que evolui para a forma grave. Então, assim, a dengue transfusional pode ter sintomas, pode ser assintomática e também pode ser grave. A gente fez um estudo agora nessa epidemia no Rio de Janeiro, não foi uma grande epidemia, bem menor que as anteriores, provavelmente porque a população já está imunizada contra a maioria dos sorotipos, ou contra todos os sorotipos, mas a gente resolveu testar todas as nossas doações com um teste chamado ZDC, dengue, chikungunya e zika, que é um teste bioimunológico que também está para ser lançado comercialmente. Então, a gente testou todos de janeiro a maio de 2024, foram 56.778 doadores, em pool de 6 amostras, e a gente encontrou 87 casos positivos. 41 casos de dengue 1, 40 casos de dengue 2, 5 casos de dengue 3 e 1 caso de dengue 4. Apenas um dengue 4, lembrem, na epidemia de 2012, 91% das pessoas no Rio de Janeiro estavam imunizadas contra a dengue, e ali provavelmente tinha muita gente imunizada com anticorpo anti-dengue 4. Então, apenas um caso de dengue 4. O que dá uma prevalência de 0,15%. Pode parecer pouco, mas não é. 0,15% é a prevalência de qualquer marcador, é uma prevalência relativamente alta. Né? A gente considerar que 87, vamos dizer que mais ou menos 150 componentes desses 87 doadores tenham sido transfundidos. E se a eficiência for de 1/3, vamos arredondar assim um pouquinho mais, vamos dizer que seja de 1/3, 50 pessoas se contaminaram com dengue por transfusão. A gente não fez um estudo seguindo esses pacientes, mas a gente pode ter contaminado 50 pessoas. Isso com a prevalência baixa de 0,15% em apenas 5 meses. Então, sim, dengue é transmissível pela transfusão, pode ser uma forma grave, e nas epidemias existe um risco, e esse risco não é pequeno.
Obviamente, também não é um risco gigantesco, mas não é um risco pequeno. Agora, se a gente comparar com a Colômbia, esse foi um estudo publicado no grupo da doutora Adriana Urbina, na Colômbia, recentemente, e ela comparou uma epidemia grande que eles tiveram, a prevalência de viremia, doadores virêmicos e assintomáticos. O número de casos foi muito pequeno, né? Que ela estudou 462 na epidemia de 2019-2020, 1.119 na epidemia de 2021-2022, e comparar com a nossa, a gente estudou agora, só nesse estudo agora foram 57 mil pessoas que a gente testou. Mas, de qualquer maneira, ela encontrou na epidemia, olha, 14% dos doadores dela tinham viremia. 14%. É um número gigantesco. 14%. A gente teve 0,15%, eu já disse que eu acho muito. 14,5% é muita coisa. Agora, fora da pandemia, 2020 e 2022, ela encontrou 3%. De 1,2% a 3,9%. Desculpa, 1,9%. É muita coisa também. A intervalo de confiança de 1,2% a 2,9%. Mas 1,9% também é muita coisa. 2%. Né? De doadores virêmicos, isso fora do período epidêmico. Então, eu não sei, não conheço bem a situação epidemiológica da Colômbia para dengue, mas certamente esse é um número assustador. Né? E certamente eles estão considerando testar para dengue os doadores de sangue colombianos. Como é que a gente pode mitigar esse risco? Tem formas que estão muito além da nossa forma de mitigação, que estão muito além do nosso controle, ou do nosso domínio, digamos assim, da hemoterapia, né? Que são coisas mais afeitas aos entomologistas, que são inseticidas, armadilhas, controle ambiental, insetos transgênicos. Mas tem uma coisa que é muito importante, embora não tenha a ver diretamente com a hemoterapia, mas acaba a gente usufruindo dos benefícios, que é o uso de uma bactéria chamada Wolbachia pipiensis, que é a bactéria que está presente na mosca da fruta. Bactéria, então, que está presente na natureza e que não causa nenhum mal. Né? O que ela faz? Ela bloqueia ou reduz a infecção em diferentes espécies de mosquito. Porque ela compete com o vírus por nutrientes dentro do mosquito. E pode inibir o vírus da dengue, o vírus da febre amarela e o vírus chikungunya. E, além disso, ela reduz a fertilidade do mosquito. Dessa maneira, ó, se você tiver uma fêmea infectada pelo Wolbachia, esse verdinho aí infectado pelo Wolbachia, um macho que não tem Wolbachia, a prole vai ter Wolbachia. Se você tiver macho e fêmea infectados pelo Wolbachia, a prole também vai ter Wolbachia. E se você tiver a fêmea sem Wolbachia ou macho com Wolbachia, os ovos nascem, mas não dão origem à larva. Então, você diminui a fertilidade do mosquito, número 1, e número 2. Esses mosquitos que nascem com a bactéria, infectados com a bactéria, é um terreno ruim para o vírus não prolifera ali, não se multiplica, porque a bactéria compete com os vírus pelos nutrientes do mosquito. E o Brasil tem uma experiência muito interessante, a primeira experiência com o Wolbachia foi na Austrália, o verão australiano, vocês sabem, é muito quente, e o Brasil, no Rio de Janeiro, na verdade, resolveu fazer essa experiência, né? Em 2015 e 2016, agosto de 2015 a janeiro de 2016, eles soltaram Aedes infectado com Wolbachia em 2 regiões da cidade do Rio de Janeiro, uma espécie de um teste. Né? Em 2016, mais de 90% dos mosquitos Aedes dessa região tinham Wolbachia, que era o objetivo. Né? E aí, em 2017, liberaram o Wolbachia em massa na cidade de Niterói, uma espécie de experimento de campo. Né? Só para mostrar aqui, olha, 2015, 17 e 19, como diminuiu nessas regiões o número de Aedes infectados. Aqui estão olhando o número de Aedes infectados pela dengue. Mas mais importante que isso, nessa epidemia de agora, Niterói foi a cidade do estado do Rio de Janeiro que teve a menor incidência de Wolbachia. Se a gente olhar aqui, olha, a incidência de Niterói foi de 336 por 100 mil. 336 casos por 100 mil habitantes, apenas um óbito confirmado. Né? Se você olhar no estado do Rio como um todo, a incidência foi 6 vezes maior, 1.839 casos por 100 mil habitantes. 220 óbitos, 9.332 internações, 294 mil casos, contra 1.732 casos em Niterói. Né? Mas tudo bem, Niterói tem 500 mil habitantes, o estado do Rio tem 16 milhões, mas se você olhar a incidência, muito menor. A única explicação possível, e todo mundo está de acordo com isso, é a eficácia da Wolbachia. Então, agora, acho que o plano é disseminar e soltar esse mosquito na natureza. Então, assim, isso não tem a ver conosco, quimioterapia, diretamente, mas isso vai nos ajudar muito a um controle, talvez, futuro do vírus da dengue. Em transfusão, o que a gente pode fazer aqui no nosso âmbito hemoterápico? Inativar patógenos. O vírus da dengue é altamente sensível à inativação de patógenos, pelos 2 métodos que estão disponíveis no mundo. No Brasil só tem o método Intercept, né, que usa ultravioleta A
e a Matusalém, mas no resto do mundo, na Europa principalmente, tem o método da Terumo, que usa vitamina B e radiação ultravioleta B. Então, esses métodos são altamente eficazes para inativar a dengue. Porém, só estão disponíveis para plasma e plaqueta, não estão disponíveis para hemácia. Espera-se que daqui a 1, 2, 3 anos também esteja disponível para hemácia e vai mudar bastante a questão da segurança transfusional, não apenas para dengue. Por hora não está disponível. O outro método é o NAT panflado. A Biomanguinhos está no final do desenvolvimento de um método NAT, chamado panflado, ou seja, pega qualquer flavivírus, febre amarela, hepatite C, dengue, seja ou não transmissível pelo mosquito West Nile virus, né, seja ou não transmissível pelo mosquito. Então, esse é o panflado que está em vias de ser liberado, talvez no início do ano que vem, ele seja de entrada no registro da Anvisa. E o que é interessante desse NAT panflado é que ele foi concebido para ser acoplado à plataforma multiplex que a gente usa hoje. A plataforma multiplex que a gente usa hoje de Biomanguinhos é para HIV, HCV, hepatite B e HIV, HCV, HBV e malária, e tem espaço para um quinto alvo. E o quinto alvo provavelmente será o panflado, que vai então ser testado nessas máquinas que vocês conhecem, que vocês estão vendo aqui nessa foto. Né? E a outra possibilidade é o chamado microarray, né? Que é capaz de testar o desenvolvimento de uma técnica, uma tecnologia capaz de testar um grande número de patógenos. Tem algumas empresas desenvolvendo, né? Você parte de uma base, de uma biblioteca de dados, né? E junta todos os patógenos, dados de DNA, claro, né? E de RNA. Então, e junta todos os patógenos no chip. E você consegue identificar vários patógenos e dizer qual é o patógeno em microchips. É claro que isso no início vai ser muito caro, mas, como tudo, né, quando tiver concorrência, por hora não tem nem nada avançado, mas quando houver concorrência, se estiver disponível e houver concorrência, esses preços certamente vão cair. Mas eu não tenho ideia de quanto é. A gente usa isso hoje em imunemato e é bastante caro, né, para genotipar doadores de sangue e pacientes para os genes que codificam a síntese dos antígenos eritrocitários. Mas pode-se usar a mesma tecnologia para NAT em doadores de sangue para doenças infecciosas, né? E essa empresa, por exemplo, ele é capaz, nesse chip, ele é capaz de incorporar 16 patógenos, chikungunya, os 4 subtipos da dengue, hepatite A, hepatite C, os 3 subtipos hepatite E, os 2 subtipos da HIV, 2 subtipos da HTLV, West Nile virus e Zika. E é possível incorporar mais vírus do que esses. Então, essa, sim, é uma possibilidade promissora, talvez seja o futuro, né? Isso junto com a inativação de patógenos é o futuro, mas eu acho que o panflado virá antes da inativação de patógenos em hemácias e do microarray está disponível em larga escala. E só para não deixar de falar sobre isso, eu sei que a conversa era sobre dengue, mas rapidamente falar sobre o Oropush, né? Que está muito em voga atualmente, estamos enfrentando a epidemia de Oropush, que é um ortobuniavírus, né? A espécie é ortobuniavírus, é o gênero, e a espécie é Oropushiense. Foi um vírus descoberto em 55 em Trinidad e Tobago, pertence à família Peribuniviridae, e é transmissível por um vetor chamado Curicoides paraensis, o famoso maruim, que no Rio é chamado de borrachudo, mas em Recife, que é a minha terra, é chamado de maruim. Acho que na maior parte do Brasil é maruim, que é um mosquito terrível, né? Terrível, porque ele é pequenininho, é difícil de ver, coça muito. E, na verdade, nem é mosquito, né? Tecnicamente é uma mosca. O Curicoides paraensis é uma mosca. Então, olha, em 2023, o Oropush estava restrito à região amazônica. E em 2024, em 22 dos 27 estados da federação. Se olhar aqui a semana epidemiológica, os casos de Oropush por semana epidemiológica, em 2023, isso aqui, essa corzinha aqui é amarelinho claro, bege, sei lá que cor é essa, e aqui marrom, 2024. A diferença é enorme, né? Muito mais casos em 2024. Né? Em 2023, 831 casos confirmados, quase todos, ou todos na região amazônica, e esse ano, até início de agosto, 7.653 casos. Até 30 de junho, se a gente olhar aqui o Rio de Janeiro, 58 casos de Oropush, nenhum caso em 2023, nenhum caso em 2022. E se a gente olhar aqui até 11 de agosto, 94 casos no Rio de Janeiro, por exemplo, na Bahia, 844 casos, no Amazonas, 3.228, ou seja, é uma epidemia que ainda não tomou proporções grandes, como a epidemia da dengue, por exemplo, mas é uma
epidemia ainda de pequeno porte, mas que está assustando todo mundo, né? Todo mundo está com medo do que vai acontecer daqui para frente, especialmente no próximo verão. O pior é que tem transmissão vertical, existem 9 casos em investigação, desses 9, 4 houve uma morte fetal e 4 de 8 recém-nascidos que estão vivos nasceram com microcefalia. Está se investigando se de fato foi Oropouche, se foi Oropouche que causou a microcefalia. Né? E já tem 2 mortes em mulheres, em 2 casos, mulheres com menos de 30 anos de idade, que não tinham comorbidade, e os sintomas são similares aos sintomas da dengue grave. Não temos nenhum caso confirmado, nenhum caso suspeito de uropouche transfusional, que eu saiba, e não foi feita nenhuma recomendação especial para o serviço de hemoterapia, provavelmente porque as recomendações da triagem para dengue, para zika e para chikungunya são as mesmas que se aplicam ao uropouche vírus, é o mesmo tipo de sintoma, uma doença muito parecida. E, por fim, a grande pergunta que fica, quem será o vilão da próxima grande pandemia? Os especialistas convergem em dizer que provavelmente será a influenza, se for um vírus conhecido, mas sempre pode ser a doença X, né? É um vírus desconhecido, e esse livro é um livro lançado pela OMS, ele está disponível gratuitamente na internet, que se chama Missão dos 100 Dias. A OMS e os países membros têm como missão para uma nova doença que surgir, como surgiu o Covid-19, em 100 dias ter uma vacina, um teste diagnóstico e um tratamento. Então, esse é o desafio, não demorar quase um ano para ter uma vacina ou para ter um teste diagnóstico, foi mais rápido que isso, mas a meta é, em 100 dias, vacina, diagnóstico, tratamento. E só para mostrar, essa era a equipe do Oswaldo Cruz. Vocês sabem que o Oswaldo Cruz, além de ser ministro da Saúde, ele também passou a ser ministro da Polícia, porque só como ministro da Saúde ele não tinha poder de combater os mosquitos, de entrar nas casas e tal, e aí ele pediu para ser também, para controlar a polícia, então ele era ministro da Saúde, ministro da Polícia, com isso ele conseguiu erradicar o Aedes aqui do Rio de Janeiro. Bem, era isso, e se vocês tiverem perguntas, estou à disposição.